Tá ao vivo já? Ao vivo. Então vamos nessa, vamos nessa. Ó, o pessoal pegou nos bastidores aí. Então, a gente está transmitindo aqui para os 3 canais ao vivo agora. Eu quero saudar ao público tanto do Estudar Filosofia, quanto do Heráclito, quanto do Felício Molinari. A ideia aqui é fazer uma live para os 3 canais com o mesmo tema, que é a importância da filosofia. E aí a gente combinou de fazer um bate-papo aqui, tem um roteirinho e tal, que a gente quer falar, mas a gente fica à vontade para um interromper o outro, tá? Assim, acho que é bem bacana. E, pô, queria falar um pouco sobre isso, queria falar um pouco sobre isso e tal. Vamos ter um roteiro só para não se perder, mas vamos ficar à vontade, né? Então, o roteirinho aqui que a gente meio que fez foi agradecer pela presença de todos, claro, já fiz isso. E aí a gente se apresenta, né? Cada um se apresenta. Eu vou começar comigo, e aí o Heráclito e o Felício se apresentam. É fácil me apresentar porque eu não tenho muito currículo acadêmico, não. Então não tenho que ficar horas e horas e horas e horas e horas dizendo aqui, né, o que eu fiz. Sempre que eu me apresento, eu costumo dizer que eu sou fundador, junto com a Evelyn, do Estudar Filosofia e sou professor do Núcleo de Formação Filosófica. Pronto, eu me contento com isso. Já é a minha obra por enquanto. Heráclito e Felício, se apresentem vocês. Bom, prazer enorme estar aqui com o Vitor e com o Heráclito, né, pessoas das quais eu sou muito fã. Vitor serviu muito para mim como exemplo do que se fazer aqui no YouTube. Bom, eu sou o Felício, né, para quem é no meu canal já sabe quem eu sou, para quem não é, aqui é do canal do Vitor e do Heráclito, eu sou formado em filosofia, a minha barba branca não me deixa mentir, tenho, eu acho, um pouco mais de idade do que o do Vitor. Do Heráclito, talvez a barba branca dele nos aproxime da idade. Tenho um doutorado em filosofia e sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo. E estou aqui também na grande rede, tentando fazer esse trabalho tão nobre de divulgação filosófica nas redes sociais. E está ótimo, por enquanto está ótimo. Para mim, me contento também com essa apresentação. Sou graduado em filosofia, começado doutorado em filosofia e também estou aqui na rede, no canal A Filosofia Explica, aqui no YouTube. Também sou comentarista da rádio CBN. Temos um programa às quartas-feiras, na CBN Vitória, com Pensamento Cotidiano, que você também pode ouvir pelo Spotify. Se você for lá no Pensamento Cotidiano, você sempre vai ter ali um programa novo, semanal, que a gente tentaria aplicar a filosofia ao cotidiano, pegando temas ali não tão clássicos, tratando a filosofia sempre de maneira mais leve. Basicamente é isso. Essas são minhas cartas. A gente toca o bonde pro Heráclito, que com certeza tem uma carta de apresentação muito melhor do que a minha, né, Heráclito? Então, por favor, faça as honras. É um prazer estar aqui com vocês, né? Adoro o canal dos dois, né? Inclusive, os dois são inspiração para mim, né? Espero um dia chegar ao nível do canal de vocês. Eu me chamo Heráclito, eu sou graduado em História, graduado em Psicologia, mestre e doutorado em Psicologia. Sou um dos fundadores do Instituto Dédalus, né, que ministra uma série de cursos, inclusive o curso de formação e especialização em filosofia, que a gente vai falar um pouco sobre ele hoje. Temos o canal do YouTube, né, para divulgação da psicologia analítica, mitologia comparada e epistemologia e história das psicologias. É mais ou menos isso. Também sou analista junguiano e faço esse trabalho de divulgação científica voltada para a psicologia. E é um enorme prazer estar aqui com vocês falando sobre filosofia. Não é muito meu métier, né? Eu sou metido nisso por conta da epistemologia, porque para estudar as coisas que eu estudo precisa ter uma base filosófica sólida, então eu corri atrás dessa base filosófica por fora, a despeito de não ser a minha graduação, né? Mas também é isso. Tem uns livros escritos aí também. Bom, o intuito do nosso encontro aqui é falar sobre filosofia e, na verdade, para que ela serve, né? Quando fala de importância, a gente fala de serventia, utilidade, e eu tenho absoluta certeza, assim como o Descartes tinha certeza do cogito, que todo bendito professor de filosofia já ouviu a pergunta, mas para que serve filosofia? Para que serve filosofia? E, assim, todo bom estudante de filosofia tem que, de vez em quando, se perguntar isso também, assim, para saber se está no trilho correto. E costuma ver algumas respostas a isso, né? Costuma ver respostas, inclusive, divergentes entre
divergentes entre nós professores. E aí eu queria começar falando sobre isso, eu vou falar alguns minutinhos e aí a gente roda a mesa. Vamos nessa? Bora. Ó, eu tenho um modo que eu criei aqui conforme ia trabalhando, ia fazendo as coisas aqui no Estudo na Filosofia, de apresentar a filosofia que faz sentido para mim. Eu queria colocar ele aqui rapidamente, e aí em seguida vocês fazem as observações que vocês acharem necessárias quanto a isso. Eu costumo dizer que filosofia se pergunta por 4 grandes questões. O que é a realidade, em seu aspecto mais fundamental, como conhecemos a realidade, como nos comportar uns em relação aos outros e como conduzir a própria vida, individualmente falando. E aí eu divido em metafísica, epistemologia, ética e existência. Isso é completamente não consensual em filosofia. O que mais tem é maneiras divergentes de apresentar os objetos e conceitos fundamentais da filosofia. Mas eu creio que essa faz jus à tentativa inicial de abordar a filosofia do Aristóteles, dividir primeiro em teoria e prática, e a prática subdividir em 2, a teoria também e tal. Eu costumo apresentar assim, mas não só, porque eu também vejo a filosofia como sendo um tronco que vai desaguar em 2 grandes galhos, assim. O galho desse teórico, que aborda a filosofia pelo seu objeto de estudo, digamos assim. Então, estuda a realidade, estuda o conhecimento, estuda a ação humana em coletividade, estuda a ação humana voltada para o indivíduo em relação a si mesmo. Então, epistemologia, metafísica, ética e existência, mas também tem a parte prática, ou seja, essa que o Felício mencionou na sua apresentação, assim, que é: eu não faço filosofia para ler livro de filosofia. Eu não faço filosofia para saber a cor da íris do olho do Platão. Eu não faço filosofia para saber quais eram os livros preferidos da biblioteca do Nietzsche. Eu não faço, entende? Eu não faço filosofia para passar 30 anos estudando a frase do Assim Falava Zaratustra no alemão, que, entende? Isso é legal, isso é interessante, isso faz parte do trabalho filosófico acadêmico, porém, esse não é o objetivo último da filosofia. Qual que é o objetivo último da filosofia? É conduzir a própria vida. Esse objetivo se perde, de vez em quando, aqui e ali, no decorrer da história. A ênfase, ora é... Eu tô caindo aí, não tô? Um pouquinho. Um pouquinho. Eu tô no ar. O áudio tá no ar. O áudio tá no ar. Vamos ver se o Vitor caiu, eu toco aqui, mas acho que ele voltou. Voltei. Voltou. Eita. Perdeu muita coisa do que eu falei? Não, você estava falando exatamente que às vezes o caminho se perde um pouco, né? Às vezes a filosofia ela serve para isso, para a gente guiar a nossa vida, só que às vezes o caminho ele vai ali um pouquinho, acaba se perdendo, né? O caminho se perde no seguinte sentido. A proposta, quando ela iniciou, era essa, né? O nome da filosofia remete a isso. A filosofia não é amor à filosofia. Filosofia é amor à sabedoria. Só que a gente confunde, né? É como se... A metáfora que eu gosto de usar o objetivo todo, assim, é fixar um quadro na parede. Só que a gente, no caminho, se apaixona pelo martelo, se apaixona pelo prego, se apaixona por outras coisas, se apaixona pelos instrumentos. E a finalidade, que é bom, a gente esquece, né? Na antiguidade isso era muito mais evidente, tanto é que havia filósofos que sequer deixaram obras. O Sócrates, no final dos contos, é o exemplo primordial aqui. Não tem uma obra socrática. O que tem é o modelo de vida Sócrates, do indivíduo, que é interpretado de várias maneiras por diferentes tradições. Só que isso com o tempo foi se perdendo. Bom, a separação que a gente pode mais ou menos localizar se dá completamente no período escolástico, que aí o modo de vida vai para um canto e pesquisa filosófica vai para outro. O modo de vida passa a ser fornecido, pelo menos no Ocidente, pela Igreja Católica, e as pesquisas continuam acontecendo. A modernidade divide tudo de uma vez só e instaura outra coisa que é típica do nosso tempo até hoje, que é professor de filosofia passa a ser cientista, ou pelo menos se comportar como um. Passa a ter curso nas universidades, passa a se vestir de determinado modo, a falar de determinado modo, a ter determinados procedimentos que são iguaizinhos aos dos cientistas. E aí, professor de filosofia virou sinônimo de filósofo. De modo que hoje é estranhíssimo você conceber um filósofo que não seja formado em filosofia, mestrado em filosofia, doutorado em filosofia, que publique artigos acadêmicos, que, enfim, né, fale para os pares.
Só que nesse molde, o Sócrates nunca, jamais, em hipótese alguma, seria um filósofo. O que é muito esquisito. Nietzsche também não. Esquisitíssimo, assim. Porque se você tem um procedimento filosófico que exclui um dos pais fundadores da filosofia, puta merda, se isso não causa espanto. E é nesse momento que a gente vive hoje, assim. Talvez uma novidade que esteja acontecendo, e nós fazemos parte disso aqui agora, é que filosofia passa a poder ser feita, divulgada, discutida, num lugar que não é exclusivo dos últimos 200 anos, ou seja, a universidade. Então, nós, professores, viemos aqui para esse lugar e passamos a discutir com gente que sequer ouviu falar disso no ensino médio, que sequer ouviu falar disso em casa e que está aqui ouvindo a gente. Talvez a gente esteja vivendo, talvez seja pretensão muita da minha parte, mas talvez a gente esteja vivendo um momento de modificação profunda no modo de fazer, de discutir, de ouvir, de filosofia, que é isso aqui, que está acontecendo aqui agora, no início do século XXI. E nesse enquadramento todo, filosofia do ponto de vista dessa árvore do conhecimento ali que eu coloquei no início, essa evolução histórica, e agora indo para a importância da filosofia, eu diria que, agora mais que nunca, a filosofia volta a ser aquilo que é conduzido para o bem viver. Por quê? Porque ela não é mais exclusividade de professor de filosofia. Esse momento não vai voltar mais, assim. Ele vai continuar existindo, claro. Quando a gente fala de modificação histórica, a gente não fala de que o período passado parou de existir para um período novo surgir. Há uma convivência. Talvez o que haja agora é um deslocamento de foco. Assim, não tem mais possibilidade agora, a não ser que a internet acabe, por alguma catástrofe tecnológica, sei lá, de que filosofia seja coisa exclusivamente de quem passa a vida se dedicando a estudar a íris do olho de Platão, a frase do Assim Falava Zaratustra, né, a lógica modal de não sei das quantas. Isso vai continuar existindo, mas é preciso que a filosofia retorne às suas origens e pense qual é o melhor modo de conduzir a própria vida. Acho que essa é a maior importância da filosofia. É voltar às origens. Tem uma historieta que Humberto Eco conta no Não Conte com o Fim do Livro, que ele tenta dar conta de qual é a importância da filosofia, né? E eu não vou me lembrar perfeitamente da anedota, mas era algo na seguinte linha. No Egito, estava se construindo uma barragem para fazer uma hidrelétrica que ia alagar uma série de sítios arqueológicos. E aí o governo fez uma comissão, chamaram os políticos envolvidos, um arquiteto, um engenheiro e mais alguma pessoa especialista em determinada área. E aí o Humberto Eco dizia, bom, faltou um filósofo. E aí alguém poderia se perguntar, mas por quê? Porque o filósofo ia lembrá-los que precisavam de um arqueólogo. E eu acho que essa alegoria do Eco, salvo engano, né, Não Conte com o Fim do Livro, é interessante para a gente pensar a função da filosofia, né? A função do filósofo, né? Que é uma função que já está posta desde os primórdios, quando o Sócrates vai se perguntar pelas aparências das coisas, o que é que as coisas realmente são, né? Que é sair do lugar comum, que é pensar para além do óbvio, né? Então, eu acho que essa historieta dá uma boa dica de para que serve o filósofo. E por que o filósofo é complicado, né, socialmente? É aquela pessoa que vai também fazer perguntas inconvenientes, né? Muito bem. Eu vou pegar o gancho também, pegando o gancho no que o Vitor falou. Durante muito tempo, essa coisa da filosofia se tornar pop, né? Se tornar popular, é algo que ela, por vezes, ela acontece em outros lugares do mundo. A filosofia ela se tornou popular, ela sai da academia na história recente. Por exemplo, ela se tornou popular durante a década de 50, 60 na França, quando ela inventa, né, a expressão do intelectual engajado, né? O intelectual que se vai engajar em causas políticas. Aqui no Brasil a gente teve um movimento, vou chamar de recente, mas talvez... às vezes eu esqueço que a década de 2000 não foi há 3 anos atrás. Mas, enfim, isso entrega mais a minha idade. Mas durante a década de 2000 nós tivemos um pouco desse movimento. E até também durante a década de 2010, que também não foi há 3 anos atrás,
com alguns personagens que até hoje estão na grande mídia, né? Seja o Pondé, o Karnal, o Clóvis de Barros, também fizeram esse trabalho de tirar a filosofia da academia, daquilo que a minha geração usava, chamava, acho que talvez a do Vitor também, da redoma de cristal, do castelo de cristal. Vamos fazer leve... a torre de cristal, a torre de Babel, enfim, é claro que eu vou fazer levemente uma defesa, eu acho que o Vitor também fez. Não é que o trabalho acadêmico não seja importante. É claro que é importante, ele tem seu valor, é de extrema validade. Assim como o trabalho científico, eu gosto muito de fazer sempre essa analogia. Um trabalho científico de ponta, aquele que é feito lá na ponta, por cientistas super especialistas, ele é necessário, ele é sempre necessário. O problema é que a ciência ela também precisa ser divulgada. Porque se a ciência ela só fica lá na ponta, quando você precisa divulgar o conhecimento, às vezes você vai ter problemas. Por exemplo, quando você precisa convencer uma população de que vacinas são importantes, por exemplo, né? Ou de que um tratamento para alguma doença é importante. Isso é o problema. Então, da mesma forma que esse trabalho muito importante, por exemplo, de pegar uma obra de Platão, fazer uma tradução correta de um termo, esse trabalho terminológico, cuidadoso de tradução, de conceito, histórico, filológico, é importante, é feito por super especialistas, que normalmente estão na academia. Esse trabalho é valiosíssimo, valiosíssimo. Ele é precioso, importante, precisa ser valorizado. Da mesma forma, esse trabalho também de divulgação da filosofia, para além dos muros da universidade, ele é necessário. Pois senão, da mesma forma que acontece com a ciência, das pessoas se voltarem contra a ciência, as pessoas também vão se voltar contra a própria filosofia. E durante muito tempo foi isso que os professores da academia, da universidade, não notaram. E pelo menos o que eu tenho visto agora é que os professores de filosofia da própria universidade notam isso. Esse desleixo para com as pessoas, com todas as aspas aqui, comuns, o desleixo para aqueles que estavam fora da universidade, isso não pode acontecer, porque uma vez que as pessoas que estão fora da universidade não veem valor na filosofia, principalmente aqui no Brasil, onde a filosofia é feita sobretudo nas universidades públicas, ela acaba. Então, assim, é muito valioso esse trabalho de divulgação filosófica, principalmente para pessoas hoje que têm como principal porta de acesso a internet. Nem todos estão em grandes centros, nem todos estão dentro das universidades, nem todos podem fazer um curso de graduação, por N motivos. Então, é importante ter essas duas valorizações, e eu acho isso muito importante. E qual é a importância da filosofia? Para além de um trabalho de super especialista que tem esse cuidado além, e para além desse trabalho de divulgação, qual seria essa importância hoje? Posso agora pegar um gancho aqui, Vitor e Heráclito, para falar da importância social dos dias de hoje, da filosofia? Olha, a filosofia ela tem sua importância mudada ao longo dos tempos. De certa forma, para os antigos, a importância da filosofia era crucial para você ter uma vida feliz. Isso era a pergunta básica. Se você perguntasse para um grego, é até engraçado, porque reza a lenda que o grego era um povo muito triste, né? A felicidade não era um dos traços característicos do povo helênico. Mas ainda assim eles se preocupavam muito com a felicidade. Então, assim, se perguntasse por algum filósofo grego qual era a importância da filosofia, eles poderiam dar N motivos para buscar o conhecimento e tal, mas a grande pergunta seria pela eudaimonia, como diria Aristóteles, para a plenitude, para ter uma vida feliz. Isso vai ficar ainda mais notório com os estoicos, com os epicuristas, mas seria isso. Se a gente passa para os medievais, ainda na toada que o Vitor disse, né, mesmo com a separação, a filosofia vai ter uma outra importância. A filosofia não vai ser essa importância de ter uma vida feliz, porque a felicidade vai ser dada na religião. Mas a filosofia vai ser importante para os medievais para nos aproximar de Deus. Aí tem aquela velha história da relação entre fé e razão, né? Mas a filosofia vai ser isso que nos aproxima de Deus. Nos aproxima de Deus. E nos aproximando de Deus, a filosofia também vai nos dar um caminho para a felicidade. Então veja, se na antiguidade a filosofia era o caminho direto para a felicidade, no período medieval, no período do medievo, aqui no medievo pelo menos ocidental, não estou excluindo aqui, obviamente, o medievo oriental, aqui
a filosofia na Idade Média vai ser o caminho que nos aproxima de Deus. Tá, Felício, e a importância disso no período moderno? Bom, no período moderno a gente tem ali uma grande sopa de conhecimento. E a filosofia vai ter uma outra importância muito grande, que é indistinguir, sobretudo entre várias importâncias, talvez a maior importância que tenha no período moderno, é entre distinguir e saber o que é um conhecimento válido daquilo que não é um conhecimento válido. Sim. Sobretudo o que é o conhecimento científico. Aí você deve me perguntar, mas Felício, como assim? Não é só porque a ciência se tornou importante. Vale lembrar que no período do Renascimento a gente não sabia nem o que era ciência. Não sabia nem delimitar o que era ciência ou não. A diferença entre química e alquimia não havia sido delimitada. Então, ter um critério muito importante era central para a gente. É claro que é muito fácil hoje tacar pedra na ciência. Hoje é fácil fazer isso. Mas é fácil você tacar a pedra Nietzscheana, martelo Nietzscheano na ciência, depois que a gente já colheu todos os louros que a ciência nos proporcionou. Mas você imaginar um período renascentista onde não havia essas distinções, é óbvio que essa era a grande questão. Então, fazendo um resumo breve. No período antigo, a importância da filosofia era para nos guiar para a felicidade. No período medieval, para nos aproximar de Deus. No período moderno, para dizer o que era um conhecimento válido. E hoje, Heráclito e Vitor, qual seria a grande importância da filosofia? Qual seria a grande importância da filosofia? Eu acho que... Pode falar. Depois eu dou minhas respostas aqui. Vou deixar o Heráclito falar, depois eu dou aqui meu resumo de respostas. Meu leque de respostas. Mas pode falar. Eu acho que a gente tem uma possibilidade bem grande de possibilidade de resposta pensando socialmente, né? Porque, por exemplo, pensando o filósofo como o Vitor colocou, né? E aí você pensa no Olavo de Carvalho, que o diabo tem em péssimo lugar, né? Mas sem sombra de dúvida, né? O intelectual público mais bem sucedido do século XXI. Sem sombra de dúvida, né? E que conseguiu... Não, eu acho que no mundo, viu? Eu acho que no mundo. Quem você colocaria, assim, o intelectual público mais bem sucedido no século XXI do que o Olavo? Peter Singer. Não, socialmente, em termos de... Não, o Zizek nunca elegeu um presidente. O Zizek nunca derrubou ministro. O Peter Singer colocou uma agenda internacional de proteção aos direitos animais. Acho que o Peter Singer mais além do Olavo de Carvalho. Pois é. Mas você vê que o pensamento... Mas do Brasil eu concordo com você. Do Brasil eu concordo com você. Do Brasil, sim. No mundo, acho que a gente tem a briga... Sobe de tom. Inclusive, o velho Olavo pautava a extrema-direita americana. Era um negócio impressionante, uma influência que ele tinha, né? No inferno deve ter sido muito bem recebido, deve ter um lugar lá, assim, né? Deve estar escrevendo lá para Satanás. Mas no debate público, né? Você vê que mesmo um movimento, né? Profundamente desarrazoado, e profundamente irracional, como foi o movimento bolsonarista, ele tinha uma gramática e um modus operandi constituído por um filósofo. Né, o Olavo, ele foi a eminência parda disso aí, né? Mas quase como queria Platão, né? Ele foi o cara ali, o filósofo, cochichando no ouvido do rei, como Heidegger achou que ia ser com relação ao Hitler, né? E obviamente se deu mal. Bem feito, que é nada de filha da puta, nada de temar que se fuder mesmo. Mas no debate público, né, e no debate político, a questão filosófica, eu acho que ela é bastante subestimada. Por exemplo, o Zizek. O Zizek é um cara importantíssimo, né? A despeito de deslizes ocasionais, né? Mas ele é uma figura pública, um intelectual público muito importante, né? Eu acho interessante porque desses que você citou, Felício, eu não tenho má vontade com nenhum deles, né? Eu gosto do Karnal, eu vejo vários amigos meus que são acadêmicos, o Karnal, mas você tem que entender a pessoa pelo público ao qual ela se dirige, né? O Karnal se dirige a um público vastíssimo, né? Então ele não pode falar como um doutor em História da América, né? Como um doutor em História das Religiões para essas pessoas, né? Mas
É interessante, porque o único que se coloca realmente como intelectual público é o Pondé. E faz um discurso que não é um discurso ressabiado da filosofia, né? Que é aquela coisa de você trazer uma certa ilustração para as pessoas, mas que não cause nenhum grande incômodo, né? Mas ainda assim eles fazem um trabalho interessante. Acho que principalmente o Karnal, né? Porque o Karnal ele tem um certo charme, um jeito de fazer as coisas e falar de maneira disfarçada, mas ele consegue ir a determinados pontos interessantes. Né? Então, eu acho que, de um lado, você tem, na questão política, né, uma importância do debate filosófico, seja com o Zizek, seja com o finado Olavo, né, seja com uma série, o próprio Sartre. O Sartre, né, que talvez tenha sido o primeiro intelectual público que inventou isso, foi alguém que foi profundamente influente politicamente, né, soube utilizar as mídias na sua época, lançou revista, escrevia em jornal, teve grandes debates públicos, grandes tretas, né, para usar a expressão mais usual, e isso foi fundamental, né, porque a grande massa tinha uma espécie de termômetro, né, mas o que é que o Sartre está pensando, né, mas o que é que essa pessoa está pensando, mas o que é que essa pessoa está enxergando que eu não estou enxergando. Do lado científico, eu acho que a ciência ela tem uma necessidade ainda maior de filosofia, porque a gente vê um crescendo muito grande de um materialismo reducionista na ciência e de uma híbris por parte dos cientistas de achar que o método científico dá conta do mundo e de uma negação do pensamento mesmo e um desvalor da abstração. Eu acho que nesse sentido compreender que, por exemplo, o método científico não pode provar o método científico, né? E que há severas limitações ao método científico, né? E que a filosofia é necessária para pensar uma série de questões extra-científicas fundamentais, e mesmo para entender, né, que existem outras formas de abordar o mundo, de abordar a verdade, de abordar, que não necessariamente é esse aspecto materialista reducionista, né, que acaba levando a uma série de ideias muito complicadas, né, de um certo determinismo, de que as pessoas não têm free will, vários, como é que fala isso em português? Tem liberdade, né? Livre-arbítrio, né? Para usar a expressão filosófica e teológica. Eu acho que nesse sentido torna-se ainda mais fundamental. Na questão da demarcação, essa questão da demarcação hoje em dia é debatida com um linguajar pseudo-filosófico, com pessoas que não leem filosofia, que citam Popper sem entender que o Popper seria contrário ao empirismo reducionista deles, né? Ele propõe uma ciência dedutiva, né? Um método científico dedutivo, e que finda sempre em um certo dogmatismo, né? Começa e termina com dogmatismo. E eu acho que nesse sentido, uma discussão filosófica, por exemplo, na psicologia, que hoje em dia é presa desse materialismo reducionista, a discussão da filosofia da mente, ela é capital. Ela é absolutamente capital. Uma discussão epistemológica séria, que não se pauta só por jargões, ela é absolutamente capital. Ela é indispensável, né? E na nossa política também, né? Quando a gente vai pensar, porque as pessoas pensam que, por exemplo, política econômica é um negócio desvinculado da moral, é um negócio desvinculado da ética, é um negócio desvinculado, mas não é. Né? E nesse sentido, a filosofia, ela, de novo, ela deveria desempenhar um papel capital. Mas, Felício, eu te interrompi. Não, pode falar. Vamos lá. Vitor, quer falar? Eu quero. Pode falar. Não, só para a gente fechar o círculo e depois a gente começa de novo. Tranquilo, fica à vontade. Eu queria retomar a sua fala e a fala do Heráclito para acrescentar que, assim, você ressaltou um aspecto muito importante, que é a filosofia fora da academia não precisa se opor à filosofia na academia. Isso é muito importante, muito importante. E aqui eu retomo o nome do meu canal, que é Isto Não é Filosofia. Ele vem com vários intertextos, né?
Um deles é ao quadro do Magritte, Isto Não é um Cachimbo. Outro deles é falar com quem diz assim, pô, mas isso aí não é filosofia, isso aí é outra coisa, né? Isso aí... Eu falo, não, já está escrito no nome do canal. Já está escrito, você não precisa dizer para mim. Pode seguir seu caminho. Porque me diziam muito isso na faculdade. Né? Toda vez que a gente queria conectar o que a gente estava aprendendo com qualquer outra coisa, a frase era sempre essa. Isso não é filosofia. Isso não é filosofia. Então, eu diria que existe essa rusga entre não academia e academia, mas ela não precisa existir, desde que nós entendamos o que vocês dois falaram. Quando a gente fala de comunicação, é preciso, isso não é novo, isso é aristotélico, levar em conta o público para quem se fala. Não existe texto, discurso persuasivo em absoluto. O persuasivo é sempre em relação ao público para o qual se fala. E a persuasão é algo do qual não se pode abrir mão. Não se pode abrir mão. O Platão falava contra os sofistas, que eram os profissionais da persuasão, escrevendo textos em diálogo, escrevendo alegoria, escrevendo metáfora, escrevendo de modo literário. Então, o cara que critica o excesso de persuasão por persuasão está escrevendo de modo persuasivo. Então, me parece que nós nos esquecemos disso muito rapidamente, né? A persuasão é algo de que não se pode abrir mão. Por quê? Porque nem todo mundo é nerd que nem a gente. Nem todo mundo está afim de aprender no grego, no latim, no alemão, no francês, entende? Isso é para nós que temos essa tendência, essa inclinação. Nós ficaremos contentes em estudar filosofia mesmo que nós não ganhemos dinheiro. É isso que nos preenche a existência. Só que isso não é assim para 99% da população e não será. Porque é normal, as pessoas têm interesses distintos. E é por isso que a gente tem que entender de uma vez por todas que a filosofia é importante demais para ficar na mão de filósofos, entende? Assim como a ciência é importante demais para ficar só na mão de cientistas, assim como a psicologia é importante demais para ficar só na mão de psicólogos, entende? Essa a compreensão fundamental que a gente tem que ter. Entendendo isso, a rusga se desfaz, porque aí eu passo a ter um princípio de interpretação caritativo com quem está falando de filosofia, de psicologia, para um público que não é o meu. Aí eu paro de ser mordido pelo mosquitinho do despeito, né? Putz, mas eu estudei tanto, eu sei tantas línguas, eu me dediquei tanto, mas ele, que não se dedicou tanto quanto eu me dediquei, tem um público maior. Eu sei que isso dói pra cacete, dói muito, assim. Você ter todo um trabalho, todo um tempo dedicado, todo um esforço para fazer um negócio que ninguém assiste, aí tem um cara que nitidamente se esforçou menos que você e tem um público maior. Porra, isso dói, eu sei que dói, mas não é essa régua que tem que guiar essa relação. A régua que tem que guiar a relação é qual é o propósito dele, qual o público que está ouvindo, e para esses propósitos o discurso está adequado? É essa régua, assim, é sempre essa régua que tem que ser. Porque senão a gente comete um erro básico que a gente sempre acusa o outro, que é falta de interpretação de texto. E quando a gente vai estudar interpretação de texto, esse é o princípio básico. Você interpreta o texto pelos propósitos do texto. Você não lê uma peça de teatro ou assiste uma peça de teatro como se fosse um texto argumentativo. Você não lê um poema como se fosse uma peça de teatro. E por aí vai. Cada texto tem um propósito distinto. Essa é a compreensão fundamental. E eu acho que outra compreensão fundamental para ver a importância da filosofia, distinta da importância da ciência, é que filosofia fora da academia não é só divulgação. Acho que isso é fundamental de pensar. Isso é diferente na ciência, por quê? Porque ciência só dá para fazer na academia mesmo, assim. Não dá para fazer fora da academia. Para fora da academia você divulga os resultados. Não é qualquer um que pode fazer ciência. É preciso de um treinamento específico. Só que filosofia é para qualquer um. Aliás, faço uma correção. Filosofia é para todos. É para todos, mas não é para qualquer um. Mas não é para qualquer um. É isso aí, é isso aí. Ou seja, não é preciso um treinamento especializado para fazer filosofia. Não é. Se, olha só a condicional, você entende que existem níveis de profundidade. E existem, assim, existem. O Sócrates falando com os diferentes interlocutores nos diálogos platônicos mostra isso, desde sempre.
Você pode refletir filosoficamente com alguém que nunca ouviu falar de filosofia, e essa pessoa pode chegar a uma reflexão filosófica sem nunca ter ouvido falar de filosofia. Não se faz filosofia só citando filósofos. Acho que essa é uma reflexão fundamental que tem que, assim, ficar clara de uma vez por todas. Eu não preciso pedir desculpa porque eu não sei ler no alemão, porque eu esqueci o termo, para fazer filosofia. Se, olha, condicional, o meu nível de profundidade almejado não é esse. Percebe? Então, fazer filosofia fora da academia não é só divulgar filosofia da academia. Não é, não é. Dá para fazer filosofia sem citar um filósofo. Entende? Um filósofo. A filosofia começa naquele princípio fundamental que Aristóteles e Platão já mencionavam, chamado espanto, maravilhamento. Em grego, taumatsin, que eu gosto tanto também. Quando a gente se espanta, quando a gente, diante daquela realidade que nós sempre vemos e de repente compreendemos que não estava bem compreendida, não estava bem entendida, a gente, nossa, né? Caramba, isso já é filosofia, entende? E essa talvez seja uma das coisas mais difíceis de fazer e que, olha lá, doutores não conseguem fazer. Porque não basta você estudar 30 anos da sua vida Platão no grego para fazer isso. É toda uma postura para fazer isso. Então, a compreensão de que filosofia subjaz, né, está pressuposta, está por trás, está fundamentando os diferentes discursos que o Heráclito mencionou, é muito importante. A conexão entre filosofia e academia, filosofia não acadêmica e filosofia acadêmica é muito importante, não precisa brigar, mas eu queria avançar e dar a minha contribuição, dar os meus 20 centavos, é pensar que não é preciso que filosofia fora da academia se restrinja a divulgar a filosofia na academia. Porque aí, quando a gente compreende isso, a gente compreende que tem um status novo aqui. Tem outra coisa sendo feita aqui, que é necessária, com outra linguagem, com outra abordagem, com outra postura. Percebe? É isso. É isso. Show de bola. Só fazer uma confissão, quase que agostiniana, que vai muito na direção do que o Vitor falou. Eu sempre gostei muito, né, até pelo fato de que, mesmo no mestrado, enquanto fazia o doutorado, por não ter uma família com vantagens financeiras que me permitissem só estudar, então eu precisei trabalhar e dar aulas no Estado. Então isso fez com que eu precisasse dar aula no Estado, no ensino médio e tudo mais. Feliz dos seus alunos. Oi? Feliz dos seus alunos da graduação, que é a pior coisa você pegar um cara que fez graduação, mestrado, doutorado, e vai passar de aula, não sabe nem olhar na cara dos alunos, né? Não, isso é verdade. Obrigado. Eu tive que dar aula no ensino médio, durante toda a minha formação. E aí, enfim, então isso me aproximou de ter que realmente ter que sempre usar exemplos e tudo mais. Mas por que isso? Então, eu ficava realmente transitando entre dois universos muito diferentes, que é o universo acadêmico da universidade e da escola pública. E aí, por que eu estou dando esse exemplo? Para ir naquilo que o Vitor falou, dessa rixa que tem da filosofia que é feita na academia, na universidade, e aquela que é feita, com todas as aspas, aqui fora da academia, ou aquilo que, como ele diz, isso que não é filosofia, né, Vitor? E aí isso, de fato, era muito complicado, porque isso me atrasou nessa coisa que é extremamente prazerosa. Eu vou ter cuidado, porque eu não sei qual o nível de prazer que o Vitor tem em fazer isso, mas para mim me é muito prazeroso estar aqui no YouTube, estar na rádio. A rádio é uma coisa extremamente prazerosa, porque, querendo ou não, o recorte aqui no YouTube ele é muito específico. Agora, a rádio você vai atingir a dona de casa, o taxista, você tem um público completamente diferente, né? Então é bem interessante, né? Então, isso é muito interessante. Mas isso não é filosofia, como diz o Vitor, né? Então, o tempo inteiro eu fui limado, Vitor, com isso, né? As pessoas realmente falavam, não, isso não é filosofia. Então, eu não fiz. Todos esses planos me foram atrasados exatamente pela academia, e eu nunca tive, com todas as palavras, coragem de fazer isso, até terminar o meu doutorado, até passar no concurso público, até me ver livre das amarras da academia. Só e somente depois de ter terminado o doutorado, ter passado no concurso público, que eu pude, com muita covardia, com toda a covardia do mundo, porque agora sim, falei, bom, agora eu não preciso pedir bênção para ninguém, agora estou de fato livre dos grilhões da caverna, ou dos grilhões da academia, agora eu vou fazer aquilo que eu posso fazer, que eu quero fazer. Então aí sim fui para a rádio, fui para o YouTube, porque eu já não precisava pedir bênção para ninguém, porque toda vez que eu pensava numa ideia dessa, sempre tinha alguém na academia
que não só desdenhava, né, que é o isso não é filosofia, como realmente colocava todos os empecilhos, no sentido de não perca tempo com isso, porque você tem uma tese para dar conta, não perca tempo com isso, porque você tem um artigo A1 para ser publicado. Então, a academia, ela não só muitas vezes ela vê como uma forma pejorativa, como ela também bota empecilhos para que você não saia dela. É uma coisa realmente ruim. Só para fazer essa confissão do que o Vitor pontuou, que essa rixa, ela é muito monstruosa. Mas, para a gente não enrolar muito aqui, Vitor, então só para fazer essa confissão, mas nós temos 3 perguntas aqui dos nossos participantes, do José Roberto Maciel, do Cledson e do Lucas Emerick. Não sei de quais canais. O José Roberto veio do meu canal. Então, vou eu responder o José Roberto Maciel. O Cledson e o Lucas eu não sei de onde vieram. Acho que deve ser algum do Vitor. Então, vamos separar aqui. Cada um responde uma? Pode ser? Vamos. Vai. Beleza. Quem começa? Eu posso dar uma resposta engraçadinha para a primeira? Você dá a resposta séria, eu dou uma resposta engraçadinha. Pode ser. Vai lá, então. Porque não é uma resposta séria, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Peraí. A gente tá pode ler. Pode ler. O José Roberto Maciel, ele pergunta o seguinte: o que uma pessoa que quer fazer um curso de graduação em filosofia deve esperar do curso e da carreira? O que o curso pode oferecer para uma pessoa que gosta muito de filosofia? Então, o que a pessoa pode esperar do curso e da carreira e o que ela pode esperar? Bacana o Wellington aí ajudando a gente, botando a pergunta. Vai lá. Eu não cursei a filosofia, né? Mas eu estava namorando uma menina chamada Cristina e ela estava cursando filosofia como segunda graduação. E aí eu fui assistir com ela, um belo dia, uma aula sobre Guattari, não. O outro que faz conjunto com Guattari, eu esqueci agora, o Guattari e o... Deleuze. Muito obrigado, beleza. E aí, eu obviamente não sou uma pessoa muito convencional e tal, e eu entrei lá, todo mundo estava estranho era bem mais estranho do que eu. E eu já fiquei assim, me sentindo meio mal, né? Disse, não, pô, isso aqui tá muito errado. E aí, começou a aula e tal, aí daqui a pouco entra uma pessoa, né, tão mal vestida que eu pensei, não, será que essa pessoa vai interromper a aula para pedir esmola? Aí ele levanta e pensa, não, pessoal, porque você tem que entender aí que Foucault e Guattari, não sei o que. Eu disse, meu Deus, todo mundo aqui é mais estranho do que eu quero ir embora, eu não estou gostando daqui não. Eu acho que isso é uma das coisas que você pode esperar do curso de filosofia. E mais, era um curso que era junto de filosofia e cinema. E aí você tinha claramente as pessoas do cinema, assim, com Zé Sharp, com as coisas, era um hip chique. E o pessoal da filosofia era só o hip sujo. Mas você pode esperar isso, pessoas muito estranhas e discussões interessantes. Mas agora, pessoal que eu disse... Eu não sei, assim, vou pegar a sua toada. Eu fiz o curso já tem um certo tempo, né? Eu entrei na graduação meados da década de 2000, e aí a minha turma tinha poucas pessoas jovens. Lembra que tinham só 5 pessoas com menos de 25 anos. A maior parte da turma era composta por pessoas mais velhas. E era a turma mais normal e careta possível. Isso numa universidade federal. Né? Então, assim, não sei se era o Vitor mais ou menos como era, mas era extremamente normal, assim. Chegava a ser ridiculamente normal. Então, eram realmente pessoas de meia idade, 30, 40, 50 anos. Um silêncio absoluto na sala, um rigor, assim, invejável. Não tinha aquela conversa paralela, sabe? Não. As pessoas sentavam na cadeira, prestavam atenção na aula, saíam para tomar um café, às vezes fumar um cigarro, mas a aula funcionava numa fluidez religiosa e era extremamente rigoroso e normal, e não tinha esse choque que você falou. Então, acho que do esperar esteticamente, acho que isso vai muito da época. Voltei nisso há alguns tempos, então realmente o perfil vai mudando, muda de região para região, muda-se o fato do curso ser noturno, diurno, também isso muda. Agora, o que esperar? Eu acho que essa aqui talvez seja a pergunta mais terrível de todas. Do curso e da carreira. O curso ele é maravilhoso. O curso ele é em si maravilhoso, principalmente se ele for presencial. À distância, às vezes, você perde a essência do curso, da conversa.
Mas o curso ele é maravilhoso, a boa parte do curso, se você gosta de filosofia, você vai se realizar, porque a filosofia da ciência, filosofia política, ética, todas as áreas são muito gostosas de estudar. Particularmente, eu acho que a única área que eu torci o nariz um pouco, que eu não gostei muito de estudar, foram algumas disciplinas pedagógicas e filosofia da arte, não me encheu muito os olhos, mas todo o resto eu particularmente gostei bastante. Agora a carreira vai ser mortalmente, assim, é uma carreira muito difícil, você vai, boa parte da sua vida, sofrer com isso, e digo que sofrerá mesmo, porque você sempre vai bater naquela tecla. O professor não é valorizado no Brasil. E mesmo que você passe nos melhores concursos, sei lá, faça doutorado e passe um concurso de um professor universitário, isso demora muito. E o esforço que você despendiou, mesmo que tudo dê certo, você usasse muitas vezes metade desse esforço para outra profissão, você teria muito mais recurso financeiro. Então, se você olhar pela carreira do ponto de vista financeiro, eu vou dizer aqui sem dó nem piedade, financeiramente, não vale a pena. Não vou aqui fazer um rodeio filosófico, vou falar direto, acho que é melhor e menos doloroso. Financeiramente, não vale a pena. Agora, vou te dizer a verdade. Financeiramente, no Brasil, hoje, nenhum curso vale a pena, porque o risco de ser desempregado é enorme. Então, já que nada nesse país está valendo a pena ser feito, faz um curso que você gosta. Porque é melhor você ficar desempregado fazendo algo que você gosta, porque pelo menos você fez algo que você não gosta. Porque vai que você faz 4 anos no curso que você não gosta, você vai ficar desempregado e ter perdido 4 anos fazendo algo que você não gosta. Então faz negócio que você gosta e vai trabalhar em outra coisa, pelo menos você fez o que você gosta. Foi mal, essa é a honestidade que eu acho que é melhor dizer para você. Mas pelo menos você não vai jogar essa peixe em mim e falar que eu não avisei. Enfim, é mais ou menos isso que eu tenho para dizer. Desculpe se é a honestidade, José, mas é melhor trabalhar com a honestidade, com a franqueza aqui. Mas o curso é bem legal, principalmente se for presencial. Você vai gostar bastante. O curso é bem bacana, principalmente para quem gosta de filosofia. Você vai se aprofundar bastante. Muito legal. É bom lembrar também que o mestrado e o doutorado, em geral, vai lidar a alguma patologia física e mental. Ainda tem... Mas aí vamos ser honestos, né? Para alguém que gosta de filosofia, se a própria vida não der, não está fazendo filosofia. Mas você ainda ajudar, eu né? quero responder essa daqui também. Isso aqui é boa. Pode ir, vai lá. Essa aqui, ó. Eu acrescentaria o que vocês falaram. Sempre que você vai tomar qualquer decisão de que carreira seguir, é muito importante que você primeiro consulte quem já está na carreira, coisa que ele está fazendo aqui agora, né? Com nós dois aqui e tal, com nós três. Beleza, o primeiro passo você já tomou, que é para saber qual que é o ponto de vista de quem já está trabalhando. Segundo lugar, é você refletir sobre o papel da universidade, tá? Então, por exemplo, o que esperar de uma universidade de filosofia? Será que ela... Essa é uma pergunta muito genuína. Será que ela mata o ímpeto de quem gosta de filosofia? Eu vou te fazer uma analogia. Eu gosto muito de ler. Só que eu jamais consideraria fazer uma faculdade de letras. Por quê? Porque a faculdade de letras não é só para quem gosta de ler. Eu gosto muito de astronomia, mas eu jamais consideraria fazer uma faculdade de astronomia. Por quê? Porque uma faculdade de astronomia não é só para quem gosta de astronomia. Tá, é para quem gosta de astronomia, é para quem gosta de letras, mas e aí? O que tem a mais? O que tem a mais é que faculdades servem para formar profissionais, e não amadores, e não pessoas entusiastas. Isso significa que tem duas possibilidades nas universidades. Ou você se torna um pesquisador, ou você se torna um professor, ou você une as duas carreiras. Pode ser também, professor e pesquisador. As duas têm requerem habilidades e competências que vão muito além de você gostar de filosofia, mas infinitamente além. Já que eu estou no campo das analogias, vamos pegar uma analogia com a psicologia do Heráclito. Faculdade de psicologia não te prepara para você montar o seu negócio, a sua clínica, por exemplo. E aí, se você faz a faculdade de psicologia inteira e está crente que basta você ter seu diploma para você se empregar, você se ferrou bonito. Bonito. Porque tem uma série de habilidades e competências que você deveria ter construído no decorrer da sua formação que você não construiu. Agora vamos voltar para a filosofia. O que é preciso na filosofia que não te ensinam? A dar aula.
assim, aqui vai a minha contribuição de honestidade aqui. Mesmo nas universidades de licenciatura, cujo objetivo é formar professores, ninguém te ensina a te dar aula, te ensinam a teoria do que os pensadores disseram para fazer. Isso não é ensinar a dar aula. Dar aula se aprende dando aula. Ponto. Não se aprende estudando Piaget, não se aprende estudando Vygotsky, não se aprende estudando Paulo Freire. Dar aula se aprende dando aula. Porque tem uma coisa insubstituível no dar aula. O olhar do aluno. Se ele está entendendo ou não entendendo. A sua sensação de confiança ou não confiança ao falar em público. O seu saber se deslocar pela sala. A sua caligrafia no quadro. Entende? Você saber usar um quadro. Você saber usar a sua voz sem ficar rouco no final do dia. Você saber se vestir adequadamente perante adolescentes, você saber o linguajar de adolescentes, você ter referências do cotidiano para poder usar na sua sala de aula. Isso tudo ninguém te ensina na universidade. Ninguém. E eu vou falar, professor de universidade, em regra, é péssimo professor. Assim, em regra, tá? Estou dizendo todos? Óbvio que não. Claro que não. Mas, em regra, é péssimo professor. E eu vou dizer, não é nem culpa deles. É pelo modo como o sistema universitário é enquadrado. Assim. Como é que eles são recompensados pelo quê? E aqui, behaviorismo na veia, Heráclito. Eles são recompensados pelo quê? Que tipo de comportamento é incentivado na universidade? Comportamento de pesquisador. Ponto. Você, na universidade, cresce não se você for um excelente professor. Você cresce se você for um excelente pesquisador, se você publicar muito. Se ninguém te recompensa. E, aliás, você corre o risco do contrário, das pessoas te olharem torto se você for um excelente professor. Se os alunos gostarem de você. Assim, vai vir a frase uma hora ou outra. Você não faz filosofia. Você não faz filosofia. Então, ó, entre na Universidade de Filosofia se você tiver alguma convicção, depois de um profundo processo de reflexão, que você quer trabalhar com filosofia. Não se você só gosta de filosofia, certo? Se você só gosta de filosofia, existem outras formações que vão te servir muito bem. Uma delas é o Núcleo de Formação Filosófica, mas não tem só eu. Tem a Casa do Saber, tem o CPFL Cultura, tem o canal do Felício, tem muitas outras formações, inclusive professores da academia vindo para dar formações e cursos livres fora, entende? Não cai nesse engano fundamental que é, se eu gosto de alguma coisa, eu devo fazer a universidade dessa coisa. Não cai nesse engano, não cai, assim. O seu ofício tem que ser algo de que você gosta, sim. Mas você não decide isso só considerando quais são as suas preferências de gosto, entende? Tem outras coisas que tem que estar em jogo, assim. Quando eu vim para a internet, por exemplo, tudo que era preciso, eu não tinha ainda. Eu não tinha. Não tinha conhecimento de marketing, não tinha conhecimento de orçamento, não tinha conhecimento de estruturação de empresa, não tinha conhecimento de contratação de pessoas, não tinha conhecimento de uma par de coisa, entende? Se eu ligasse a câmera do modo que eu quisesse e falasse do modo que eu quisesse, isso aqui não teria dado certo. Não é assim que as coisas funcionam, entende? Não é assim que as coisas funcionam. Então, reflete sobre isso. Você quer trabalhar com filosofia? Sim. A universidade entrega o que é necessário para trabalhar? Não. Você vai ter que ir atrás. Você vai ter que ir atrás em muitos outros lugares. Isso é muito importante de refletir também. A universidade tem umas coisas muito tristes. Uma vez meus alunos vieram me reclamar de um colega, né? Dizendo assim, a gente está estudando psicologia da aprendizagem, não está aprendendo nada. Essa é maravilhosa. Eu lembro que eu caí nesse erro, assim, eu gostava muito gostava e gosto de ler, de literatura. E aí, por curiosidade, inventei de fazer o curso de letras, né? Me formei. Moral da história, foi o pior curso que eu já poderia ter feito. Isso. Mas foi horroroso. Foi triste. É porque letras é muito gradual, você faz um mestrado em letras, graduação em letras, mestrado em palavra e doutorado em frases, né? E demora muito. Não dá. Mas vamos lá, temos mais perguntas, tem um monte de perguntas agora. Meu Deus. Ó, do Cledson ele fez aqui, tem 2 perguntas, mas vamos botar aqui. Vamos agora, a gente tem que separar aí. Quem vai separar as perguntas? Vamos ver. Não, agora bora um por um. Bora não se intrometer na pergunta do outro, não, pra gente ir mais rápido, então. Vamos lá.
Bom, jogo para o Vitor. Vai lá, Vitor. Escolhe uma pergunta, sorteia. Vou pegar a segunda. Cledson Luciano Miranda dos Santos pergunta: como vocês enxergam a utilização de conceitos da filosofia por alguns canais para propagarem e reafirmarem ideologias políticas, religiosas, etc.? Sempre, absolutamente sempre, eu gosto de ser categórico de vez em quando só para chocar, mas sempre, absolutamente sempre, quando você enuncia um discurso, tem ideologias políticas e religiosas, sempre e absolutamente sempre. Mesmo que você disso esteja inconsciente. Você pode entrar na questão sobre o que é religião, sobre o que é política, beleza, esse discurso é infindável. Mas sempre, absolutamente sempre, você imiscui, contamina é forte, né? Mas mistura de valores o seu discurso. Então, assim, parem com esse negócio de dizer que existem canais que falam da perspectiva política e religiosa. Todo canal, eu falo dessa perspectiva, assim. Eu sou ateu e eu sou de social-democrata, assim. Eu sou um social-democrata ateu. Assim, toda vez que eu for abordar política e toda vez que eu for abordar religião, é dessa perspectiva, assim. Não tem outra, entende? Não tem outra. Eu sou anti-revolucionário, por exemplo. Eu não sou a favor da revolução. Isso me coloca longe dos comunistas. Toda vez que eu vou falar sobre isso, esteja ciente que sou eu que estou falando e não um comunista. Entende? Toda vez que eu vou falar de Agostinho, de Tomás de Aquino, e por aí, qualquer outro. É um ateu falando, assim. Eu faço um esforço tremendo para defender o filósofo sobre o qual eu estou falando, sempre. Esse é um método didático meu. Mas, assim, é teatro, entende? Eu não estou falando da perspectiva do olho de Deus, como dizia um filósofo contemporâneo. Estou falando da perspectiva do olho do Vitor, percebe? Parcial. Todo discurso é sempre carregado de valor. Todo discurso é sempre carregado de valor. Então, não é uma objeção, entende? Mas ele está falando com discurso político. Não é uma objeção. A objeção e é essa tecla que eu bato. Essa pessoa está sendo desonesta intelectualmente? É essa a objeção. E o que é desonestidade intelectual, trocando em miúdos? Eu desdobro em duas vertentes de desonestidade intelectual. Desonestidade intelectual, em primeiro lugar, é você querer falar do ponto de vista do olho de Deus. Você querer esconder que você tem valores e vieses. Esse é o beabá da desonestidade intelectual. E é por isso, falando com todas as letras, que, por exemplo, você quer um arquétipo de desonestidade intelectual no Brasil, muito famoso? Brasil Paralelo. Brasil Paralelo é o arquétipo de desonestidade intelectual. Assim, por quê? Porque eles insistem até hoje, tendo a linha editorial inteira devotada a bolsonarismo e a direita e a extrema-direita, em dizer que eles são imparciais. Isso é desonestidade, é o mais puro suco de desonestidade intelectual. Essa é uma vertente. A segunda vertente essa pessoa, ela deturpa opiniões que são diferentes da dela? Se sim, essa pessoa é desonesta intelectual. E vou te falar, esse segundo ponto da honestidade intelectual é o mais difícil de cultivar, sabe? Porque quando a gente se depara com um ponto de vista que é muito contrário ao nosso, a tendência é espinafrar, meter o cacete e tal. Essa é a tendência. Então, a honestidade intelectual é uma virtude intelectual muito difícil de manter, sabe? Muito difícil, ainda mais nesse segundo ponto. Você pode acusar alguém que fala de política de ser desonesto. Mas você não pode acusar alguém que fala de política e filosofia de falar de política, pô. Entende? Não pode, isso não é uma acusação, isso é uma constatação. Sempre falará. Você pode tomar cuidados em saber, pesquisar mais, se o que ela falou é realmente assim, se ela explicitou tudo aquilo que ela deveria explicitar da perspectiva dela. Entende? Então é isso que eu teria para falar sobre essa pergunta. O que eu penso desses canais? Que eles têm que existir com cuidado de quem assiste, com a crítica de quem está de fora também, para ter ali essa autorregulação das próprias pessoas, mas não é uma objeção falar sobre política e religião. Não é. Que vale também aquilo, né? Quanto mais, melhor. O problema é quando só tem de uma vertente, né? Acho que tenham mais canais de direita e de esquerda, de centro-direita, de centro-esquerda, até para qualidade. Atualmente a extrema-direita domina as redes, né? De maneira... Acho que já foi pior. Hoje acho que a esquerda também já conseguiu aprender a usar os que a gente comparava com 2018 para hoje, por exemplo. Hoje em dia começa a haver uma reação, né? Um esboço de reação.
mais difícil, né? Por exemplo, o Jabor vive sendo espinafrado dentro da academia por vir a público falar para pessoas de fora da academia, né? Vamos lá, a gente tem muita pergunta. Deixa eu ir agora para a próxima. Posso responder? Cadê? Deixa eu ver. André não. Tem o Lucas Emerick. Pergunta. A frase do Hawking de que a filosofia está morta é uma fala irresponsável. Ele faz uma observação de que o Hawking é um grande cosmólogo. E é, de fato, apesar da discordância nesse ponto. Não só o Hawking, o Stephen Hawking, teve também outro que teve uma fala também dessa, bastante, não digo irresponsável, porque irresponsável eu acho que é uma outra qualidade. Eu acho que aqui é errada mesmo. A filosofia ela já foi dada como morta várias vezes, né? Ela é uma velha capenga, mas morta não é. Eu acho que tanto o Hawking quanto o outro que é bem famoso nas redes, que é o Neil deGrasse Tyson, falou algo também que ela é inútil. A filosofia é inútil, a filosofia não serve para nada, nem nessa pagoiada. Só que essa visão é uma visão filosófica. É uma visão filosófica muito ancorada num neopositivismo tardio, que já está morto na filosofia, a um cientificismo fajuto. Então, ela é irresponsável no sentido de fomentar uma visão científica que nem os cientistas de ponta têm mais. Tá? Vou pegar aqui só um outro cientista para te mostrar, um outro cosmólogo que não tem essa visão, que é o próprio Einstein. O Einstein, o Heisenberg, já reconheciam a importância da filosofia, não só para a epistemologia física, mas para a própria noção de filosofia da ciência mesmo, com uma abrangência e de revisão dos resultados. Então, essa visão de que a filosofia não é importante, isso assim, qualquer cientista sabe da importância, ou sabe ou deveria saber, da importância da filosofia para a revisão metodológica da ciência. Qualquer um que estuda a história da ciência sabe que é impossível separar, ao fim e ao cabo, ciência de filosofia nos problemas de fundamento. Então, assim, o Hawking aqui, como bom americano que é, assim como vários outros, acho que o Tyson é canadense, não me falo a memória, mas isso é uma visão filosófica bastante contemporânea, bastante limitada e, para falar a verdade, ultrapassada. Então, assim, nenhum hoje cientista de ponta e de renome, de fato, defende uma coisa dessa. Defende uma coisa dessa porque é uma visão ultrapassada. Teve ali um certo grau de abrangência, vou dizer assim, um positivismo um pouco, mas ainda assim não era tão caricatural. Diria no ciclo de Viena, um pouquinho a mais, ali no comecinho do século XX, na década de 20 do século XX, mas logo caiu porque não se sustenta. A ciência não tem resposta para todas as nossas perguntas. Mais do que isso, o fundamento da ciência, o seu método, ele é constituído por filosofia. A filosofia é que constitui o método da ciência. Tem cientistas que vão dizer que não, mas para dizer que não, eles fazem uso da filosofia. Exemplo, acabei de tirar o livro aqui, estava em cima na minha mesa. Feyerabend, quando vai falar que não precisa, além de Feyerabend, que vai pegar um anarquismo metodológico, você vai ter o próprio Popper, que se não me engano foi o Heráclito que mencionou, você vai ter, além do Popper, o Thomas Kuhn, todos esses discutem método científico, mas para isso você vai precisar da filosofia. Então, é uma fala não só equivocada, mas ultrapassada. Então, falar isso é falar bobeira. Passo para a próxima, porque a gente tem muita pergunta. Eu gostei dessa pergunta que ficou para mim. Ela é bem interessante. E está bem na ordem do dia do que eu estou discutindo ultimamente, né? André Miranda. Seria filosofia falar em tese e a ciência falar de fato? Ou seja, a filosofia publica suas deduções e o cientista publica quando tem certeza? E aí, por mais que o Popper seja ultrapassado, epistemologicamente falando, né? Ele tem a minha simpatia por ser um neocantiano, pelo menos, né? Mas o Popper, eu acho que ele diz uma coisa sobre a ciência que é indestrutível, assim, ele chegou a uma coisa irredutível. A ciência é conjectural. Então, a ciência não está falando raramente sobre fatos. Ela está falando sobre conjecturas. Há, inclusive, um autor francês, um epistemólogo, chamado Philippe Toulier, que ele escreve um texto muito curioso, perguntando quando é que uma hipótese vira um fato? Quando é que em ciência essas coisas... Porque havia os cálculos, havia um monte de coisa para dizer que a Terra era redonda e não plana. Mas será que quando as pessoas vão ao espaço e veem a Terra no espaço, aquilo vira um fato? Né? Inclusive essa noção de fato, né?
Porque seria como isso faz parte desse neopositivismo que vem aparecendo, e eu vejo na psicologia em especial muita gente com anel de doutor adotando esse tipo de mentalidade, o que é profundamente deprimente. Essa incapacidade, né, de entender a abstração como algo positivo, como algo necessário, ou até mesmo que como o Vitor, ao citar o nome do canal dele, falou do Magritte, do quadro Isto Não É um Cachimbo, né? Porque se trata do quadro de um cachimbo, porque é uma abstração, né? Então, a ciência ela não tá alheia a abstrações, né? Voltando ao Popper, o Popper vai propor um método dedutivo e não um método indutivo. Ele, inclusive, ele vai pensar na questão da origem do conhecimento como sendo uma questão que não é da epistemologia da filosofia do conhecimento, mas da psicologia do conhecimento. Ele até vai dizer, você consegue conhecimento onde você consegue conhecimento. Apesar de que, como ele é um racionalista, ele vai considerar que o conhecimento dedutivo é o conhecimento mais válido que o conhecimento indutivo, né? A questão da origem do conhecimento é se ele vem de questões puramente racionais ou se ele vem pela via dos sentidos, né? Então, a primeira coisa é entender que a ciência ela possui um monte de teses não comprovadas empiricamente, né? Inclusive, a física faz uso constante de modelos matemáticos que não têm nenhuma comprovação empírica, mas que são modelos possíveis. Talvez o caso mais célebre seja do Einstein, que propôs lá um modelo sobre a luz, e quando houve um eclipse, que foi possível de ser visto aqui de Sobral, vieram uma equipe para poder comprovar se a luz fazia curva. Porque ele propunha que a luz fazia... Porque uma das qualidades da luz, que ela é uma qualidade empírica, é que ela se movimenta em linha reta. Porque a gente vê os jatos de luz, a gente vê desde Aristóteles, as pessoas entendem que a luz se comporta dessa maneira, que elas veem assim. E aí vai lá o Einstein e diz que não, ela faz curva. E ele propôs um modelo matemático, que é uma hipótese, uma tese, que é aquilo ali matematicamente sustentável, mas não tinha nenhum fato empírico que desse conta disso. Então, a filosofia, ela não está pensando em teses, a filosofia sequer, ela é puramente abstrata, assim, né? Porque você vai ter, como diria o William James, você vai ter os tough-minded e os tender-minded. Você vai ter filósofos que são empiristas. Você vai ter toda uma filosofia empirista, ou, por exemplo, o próprio pragmatismo, ele é antirracionalista sem ser anti-intelectualista. Então ele vai ter uma posição contrária à pura abstração que se afasta dos fatos, né? A própria filosofia, ela vai ter um caráter razoavelmente contraditório, minimamente, para ser bem simplista, em uma contradição entre a empiria e o racionalismo, né? Que já coloca por terra essa ideia. E a ciência lida com fatos, né? Porque aí entra numa discussão psicológica interessante, né? O que são fatos? Talvez não precise nem entrar tanto na psicologia, mas é só você pensar no Kant, né? Falando em tradução, né? Esses dias eu estava traduzindo umas coisas kantianas do alemão, por conta de uma tradução para a psicologia. E é muito interessante que em alemão tem duas palavras que o Kant usa para objeto, né? Você tem um objeto só que ele fala Objekt Gegenstand. Quando ele fala Gegenstand, ele está falando do objeto fenomenológico, de como esse objeto aparece para mim. E quando ele usa Objekt, está falando do objeto por ele mesmo. Então, já em Kant, você vai ter uma noção de que você não tem acesso às coisas por elas mesmas. Você vai ter um duro golpe no mito do dado, de que o conhecimento está lá, eu vou lá e pego conhecimento. Mas que as coisas aparecem para mim. Que é algo que, por exemplo, estava posto já na filosofia budista, já na filosofia hinduísta. De que as coisas mesmas, elas são encobertas pelo véu de Maia. E que eu não posso rasgar esse véu de Maia, né? Então, essa noção de uma ciência factual, né? Ou de um certo empirismo, ou de um operacionalismo, para usar a expressão de um antropólogo que eu gosto muito, Clifford Geertz, ela é uma noção que talvez seja um eco desse discurso neopositivista, né?
a qual o professor Felício fez menção há pouco, né? Porque, por exemplo, o Clifford Geertz, logo no início da interpretação das culturas, ele fala que houve a tentativa de fazer uma antropologia psicanalítica, uma antropologia behaviorista, uma antropologia cognitivista que deram errado. E aí ele vai criticar o método operacionalista do behaviorismo, né? Quem fez, porque segundo, eles acham que lidam com fatos, né? Quem fez psicologia já deve ter visto um behaviorista colocar a cabeça para fora da sala e perguntar o que foi que eu fiz. E a pessoa diz, não, você olhou para fora, não, você não viu o estágio aberto. Então, empiricamente, você não sabe, o Clifford Geertz, ele vai dizer, olha, você não tem como fazer uma observação fora de contexto, só pela operação. E ele vai usar o exemplo da piscadela. Você vê uma pessoa piscando, você diz, ele piscou. Só que tem uma outra pessoa que ela bolou o código e falou, quando eu piscar, quer dizer tal coisa. Então, aquilo não é mais uma piscadela, aquilo é uma mensagem. Tem uma outra pessoa que tem um cisto, tem um tique. Então, aquilo não é uma piscadela, é um tique. Tem uma outra pessoa que, para fazer troça do fulano, vai ficar piscando para ridicularizá-lo. E aquilo já não é mais uma piscadela, é uma troça. E aquela mesma pessoa pode ficar olhando para o espelho e piscando para poder imitar melhor o outro. Então, já não é mais uma piscadela, é um ensaio. Só que, de uma perspectiva dos fatos, desse operacionalismo, dessa coisa mais neopositivista, não, todos piscaram. Só que aí é que está a grande questão. Mesmo se eu me afasto de uma perspectiva kantiana, os fatos só têm sentido dentro de um contexto cultural. E alguns desses fatos só têm sentido dentro de um contexto individual. Então, a mesma noção de fato, né? E isso dá a impressão que a filosofia lida com meras ilações, enquanto o campo da verdade factual está na ciência, né? E a ciência, e aí eu recorro ao pouco, é conjectural. A verdade em ciência tem, mas está faltando. Então, talvez as duas lidem, né, com determinados fatos e determinadas teses, determinadas conjecturas. Por que os fatos do espírito não são fatos? Né? Por que o pensar não é um fato? Por que a linguagem não é um fato, né, se eu pensar dessa maneira? Né? Então, aí, eu diria que não, né? Ver se... Mas essa é a minha colocação acerca dessa pergunta. Eu achei interessantíssimo, eu gostei muito da pergunta. Dá para pensar muita coisa. E eu agora? Isso. Bom, eu vou aproveitar para responder uma pergunta e fazer a promoção aqui da pós-graduação do Instituto Dédalus. O Instituto Dédalus está com turmas abertas que vão fechar já, não é, Heráclito? Quando é que fecham? Última semana, essa agora. Essa é a última semana da formação em pós-graduação em filosofia online. E o link vai ficar aqui no chat, acho que o Wellington vai colocar aí. Fiquem de olho, tá? Tá todo mundo perguntando, e academia, o que esperar, e não sei o quê, onde é que eu faço? O Instituto Dédalus é uma opção. Clica, conhece, dá uma olhada. O Felício, o Heráclito e eu somos professores lá, né? Então, se você está aqui perdendo seu tempo com a gente, é muito provável que você goste da gente, né? Ou odeie muito também. Mas o ódio vindo de quem ama, quer dizer, o dinheiro vindo de quem ama ou quem odeia é o mesmo, né? Então, considere fazer a pós-graduação. A pergunta que eu ia responder é: para escrever filosofia, para se tornar filósofo, necessariamente preciso passar pela academia? Se não, o que distingue um filósofo de um professor de filosofia? Vou começar de baixo para cima. O que distingue um professor de história da arte de um professor de arte? Ou de um artista? O que distingue um professor de natação de um nadador? O que distingue um professor de engenharia de um engenheiro? O que distingue um professor de psicologia de um psicólogo? Você entendeu onde eu quero chegar? É que um faz e o outro diz o que os outros fizeram. Isso parece ser muito menos nobre, eu sei. Mas é verdade. Não é que um é mais valioso que o outro. É que há uma diferença, assim. Eu posso jamais me casar. Para pegar outro exemplo, talvez mais representativo. Mas eu posso falar sobre casamento. Entende? Eu não me casei, mas eu falo sobre casamento, sendo um especialista em casamento e tal. O professor de filosofia se dedica a exclusivamente falar o que os outros filósofos falaram, ou explicar, tornar acessíveis problemas
conceitos já postos da filosofia, da tradição, do cânone e tal. O filósofo é aquele que se arrisca, e é um risco, a colocar novos problemas, a responder a problemas existentes, a inventar novos conceitos, a criticar conceitos existentes. Entende? É aquele que se coloca não como alguém que transmite o cânone, mas se coloca como alguém que quer fazer parte dessa conversa. Percebe? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Dá para ser os dois. Dá para ser professor de filosofia e filósofo. Mas é muito possível ser só filósofo e não ser professor de filosofia. Muito possível, assim. Grande parte dos caras que a gente estuda na academia, no cânone, eram péssimos professores, assim. Eram assim, misantropos, ou seja, eles odiavam gente, percebe? Eles não gostavam de gente. E, portanto, deveriam ser péssimos professores. O professor que não gosta de gente é péssimo, assim. Essa é a premissa, né, para ser professor. Se relacionar bem com quem você fala. Então dá para ser filósofo sem ser professor, e dá para ser professor sem ser filósofo, assim, de verdade. Existem excelentes professores que estão muito bem, obrigado, só transmitindo o cânone, explicando o Wittgenstein sem jamais se aventurar em dar uma respostinha sequer, um probleminha sequer, explicando o Platão, a jamais se aventurar a dizer a opinião própria dele. Assim, eles acham até isso um sacrilégio, eu dizer quem sou eu. Então, essa é a diferença, entende? É só você comparar com qualquer outra ocupação. O que diferencia alguém que ensina essa ocupação de alguém que faz essa ocupação? Percebe? É porque não está claro na cabeça de vocês o que é fazer filosofia, né? E aí eu queria estabelecer um critério. O critério eu gosto desse critério, ele não é meu, ele é do professor Desidério Murcho, que é um português que dá aula aqui na Federal de Minas. Não, Federal do Ouro Preto. É em Minas Gerais, mas não é na capital, né? E ele fala assim, olha, como é que eu avalio alguém em filosofia? Como é que eu sei, em termos não meramente subjetivos, que alguém sabe filosofia? Então vamos pegar um exemplo. Como é que eu sei que alguém sabe o que é o existencialismo? Então, olha, eu estabeleço alguns critérios. Qual? Quando ela dá o conceito de existencialismo, e eu comparo com o que mais ou menos pode se estabelecer como um gabarito de existencialismo, bate. Quando ela me dá os principais representantes do existencialismo, e eu vou olhar para o cânone, bate. Quando ela me diz o argumento, ou as teses existencialistas, ela consegue expressar isso de modo claro? Quando eu pergunto para ela quais são os problemas que o existencialismo responde, ela consegue me enumerar isso? Então, quando é que você faz filosofia? Quando você responde a problemas, quando você inventa ou critica conceitos, e quando você estabelece argumentos ou contra-argumentos. Percebe? Problemas, conceitos, argumentos. Esse é o instrumental filosófico. Entende? O filósofo se mete a responder problemas, a formular novos problemas, a responder a conceitos, a formular novos conceitos, a responder a argumentos, a formular novos argumentos no cânone. Qual que é o cânone? 4 perguntas básicas. Qual é a estrutura mais fundamental da realidade? Como sabemos que conhecemos a realidade? Como devemos nos comportar uns em relação aos outros? O que fazer da minha vida? Essas são as grandes perguntas, e todas elas se ramificam em milhares de outras, mas só para dar uma resposta assim, rápida. E você pode escrever, não sendo especialista, você deve escrever, é um imperativo categórico. Você deve escrever, isso é uma obrigação sua, senão você vai para o inferno da filosofia. Eu falei aqui já, filosofia é importante demais para ser deixada na mão de filósofos. Todo mundo deveria escrever filosofia. Todo mundo. Mas não qualquer um. Vai lá, Felício. Vamos lá. Deixa eu ver. Muito bem, acho melhor passar para o Heráclito. Deixa eu ver. Existe a possibilidade que Wanderson Reis, deixa eu pegar essa daqui, existe a possibilidade de anexar a formação em filosofia a outra competência? Sim, claro. A formação em filosofia não pode te ajudar em várias outras competências. Por exemplo, vou dar dois exemplos práticos e rápidos aqui. Tem um grande amigo meu, grandioso amigo meu, que é professor hoje da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, do Departamento de Ciências da Computação. Ele é um cientista da computação. E lá ele tem um vasto conhecimento de hobby. Nunca se formou exatamente formalmente em filosofia, mas ele usa todo o arcabouço de filosofia, gosta de filosofia, não só filosofia da ciência,
lê de filosofia da ciência a Heidegger. E usa o arcabouço de filosofia da ciência para, filosofia geral, desculpa, para pensar problemas de inteligência artificial em programas de programação, ou seja, ele é cientista da computação, ele trabalha no departamento de ciência da computação da URGS, uma universidade renomada, e usa para essa competência. Não só isso, acho que várias outras áreas. Outro amigo meu que estava, inclusive, aqui em casa na semana passada, um economista de ponto, aí é mais nítido ainda, ele usa do aparato filosófico para pensar a história do pensamento econômico. Então, ali ele pensa conceitos como utilidade, como valor, de um ponto de vista da competência filosófica para pensar esses valores. Mais do que qualquer outra coisa, acho que para um psicólogo ou para um terapeuta, noções de clínica, de normal e patológico, daquilo que é uma doença, daquilo que não é uma doença. Então, seja para um psicólogo, para um psicanalista ou para um terapeuta, qualquer área que estuda saúde mental, isso também, a filosofia aqui tem uma competência enorme, do olhar crítico, do pensar. E aí, mais uma vez, eu faço e dou esse gancho. O Instituto Dédalus tem uma formação de filosofia para psicólogos, curso fortíssimo, do qual eu, o Heráclito e o Vitor fazemos parte, que é para isso. Uma filosofia que pega as competências, várias áreas da filosofia, e aplica para uma competência específica, que é o alarme do Heráclito tocando. Que é exatamente isso, você pegar a filosofia aplicada. Conheço gente que faz isso em várias áreas. Tem gente que usa da filosofia, por exemplo, para arte, pegar conhecimentos e críticas ali para pensar a arte. Tem gente que usa das competências filosóficas para pensar a questão da clínica, seja da clínica psicanalítica, clínica junguiana, clínica, enfim, terapêutica, para pensar a lógica, enfim, as competências da filosofia têm as mais variadas utilidades e usos. Basta você se servir delas. Aqui, então, faço mais uma vez a promoção, a publicidade para o Instituto Dédalus, né, desse curso que inicia, as inscrições terminam na próxima semana, para o curso de pós em filosofia e filosofia para psicólogos. Então, se você é psicólogo ou terapeuta, vale muito a pena fazer este curso realmente muito rico. Passo agora a bola para o Heráclito fazer as palavras finais, e a gente já vai aí para 1h30 de live. Então já falamos bastante, né? Então, sim. Passo a bola para você. Bom, a gente veio aqui falar sobre a importância da filosofia, né? Algumas pessoas trouxeram essa questão da filosofia estar ou não estar morta, né? E a gente acabou passeando sobre a importância da filosofia em diversas áreas, né? O Vitor, com a ênfase na importância da filosofia para a vida, né? Que seria talvez a raiz da filosofia, né? Pensar o que é a felicidade, como eu devo agir, né? Mas a filosofia ela vai estar presente em inúmeras discussões. Só que talvez isso seja hoje em dia a parte mais problemática de compreender, porque como você originalmente a filosofia, a empreitada filosófica era totalizante. Então, o cientista também era um filósofo, como Aristóteles, né? Ele era um filósofo cientista e a história ocidental ela foi tirando pedaços da filosofia, que foram tornando-se independentes, mas ainda restam conexões, né? E hoje em dia, o aparato filosófico, ou o debate filosófico, ele está numa espécie de segundo plano, ele é um subentendido, e aí fica mais difícil para as pessoas, ao tomarem ciência de certos debates, perceberem ali grandes temas filosóficos, né, grandes questões históricas mesmo, já foram discutidas várias vezes, que ressurgem, que reaparecem, né? Perguntas antigas que adquirem significado. Por exemplo, né? Eu acho que hoje em dia faz muito sentido, psicologicamente, a pergunta medieval, né, da escolástica, de quantos anjos conseguem dançar na cabeça de um alfinete. Eu acho que essa é uma questão atualíssima. Por quê? Porque a gente vive um materialismo reducionista que confunde psicologia com biologia e que acha que os fenômenos espirituais são fenômenos materiais. Mas aí, se é assim, né,
o pensar, os sentimentos deveriam ter as mesmas características da matéria ocupar lugar no espaço. E a pergunta medieval é, os anjos, coisas espirituais, ocupam lugar no espaço? Então, essa é uma questão que se torna novamente atual, porque o espírito do nosso tempo, né, o nosso Zeitgeist, é um Zeitgeist materialista. Então, a história da filosofia, ou pelo menos a maneira como ela aparece na nossa cultura, ela não segue um caminho em linha reta, mas um caminho de serpente, né? Com idas e vindas, com altos e baixos, né? E eu acho que um dado fundamental é que seria importante para uma sociedade saudável a gente ter algum senso crítico desenvolvido. E como é que a gente desenvolve o senso crítico, né? A gente deveria ter uma noção do que é lógico, do que é ilógico. A gente deveria ter uma noção do que é retórica. O que são artifícios retóricos? Como é que a pessoa está tentando me convencer? Quais artifícios retóricos eles são éticos ou não éticos, né? Então, por exemplo, na psicologia, eu já ouvi diversas vezes uma argumentação que se alguém tivesse lido os diálogos socráticos, não falaria uma besteira dessa. Quer dizer, tu tá aí falando tal coisa do Jung, mas eu tenho o meu Jung. Eu entendo desse jeito, cada pessoa pode ter o seu Jung, né? Então, todos estão certos, né? E eu diria, pois o meu Jung está dizendo que o seu Jung está errado. Se o meu Jung está certo, não quer dizer que o seu está errado. E a gente chega num paradoxo lógico, né? O que é uma bobagem, né? E eu acho que inclusive para a gente pensar, né, o que é uma sociedade saudável, o que é uma sociedade capaz de distinguir o certo do errado, até mesmo de pensar nos nossos valores, né? Que valores eu quero que sejam certos, que valores eu quero que sejam errados, né? Ou inclusive para poder haver uma discordância, porque eu acho que um dado fundamental é a possibilidade de uma discordância que não seja rancorosa, uma discordância que não seja destrutiva. Porque, por exemplo, o Vitor se colocou como social-democrata, eu sou comunista. Eu tenho uma perspectiva revolucionária, né? O Vitor coloca uma perspectiva não revolucionária. E aí a gente precisa entender que a discordância é fundamental para o debate, sem contradição não é dialética, né? A gente precisa encontrar um ponto em que a contradição seja entendida como fundamental e não destrutiva. Ao mesmo tempo que a gente precisa também compreender para onde é que a gente quer ir. A pergunta para onde é que a gente quer ir, individual e coletivamente, ela é uma pergunta filosófica. E eu acho que essa possibilidade, né, de pensar criticamente, de ser capaz de refletir de formas não usuais, né, é uma habilidade que a gente aprende ao estudar filosofia. E que o advogado, o médico, né, faz muita diferença para todos, né, ter algum grau de conhecimento filosófico. É muito interessante como as coisas mudam, porque, por exemplo, o Freud, na faculdade de medicina, teve um semestre de aulas com o Brentano. E aí ele ficou tão espantado com as coisas que o Brentano falava, que ele disse que ele resolveu não estudar mais aquilo. Mas ele era médico, ele teve um semestre de aulas com os filósofos importantes da época, né, que é um dos precursores da fenomenologia, né? E é justamente alguém que estava pensando o que é a consciência. E depois o Freud vai ser o pai da psicanálise, né? Então, a discussão filosófica, ela, por mais que ela esteja como um pano de fundo de várias grandes discussões de várias profissões, ela é um pano de fundo fundamental, sem o qual, né, a gente não é capaz de sequer ir para frente, né? Recentemente eu estava lendo um texto escrito por um autor em 1933, um físico, né, Sir James Jean, que Jung e a Tony citam. E ele disse, olha, eu vou fazer uma coisa que hoje em dia já não se faz mais. Em 1933, eu vou discutir física pensando no pano de fundo filosófico da física. E é um texto fantástico, atualíssimo. Por que ele fez isso? E hoje em dia as pessoas não fazem mais isso. Pensar a física a partir do seu pano de fundo filosófico. E é um dado fundamental, assim.
a nossa possibilidade mesmo, né, de nos situarmos na realidade, ela depende da nossa capacidade de fazer e responder perguntas, e a maioria delas são perguntas que tem uma raiz filosófica, fora da que desenvolvimento na filosofia, né? Então, o esforço do Vitor, do professor Felício, de popularizar a filosofia é um esforço que, inclusive, torna a sociedade mais saudável. Porque se uma pessoa ficar menos doida e tiver um pouquinho mais de senso crítico e assistir o canal dos dois, nossa, a gente já tem um ganho social gigantesco. Né? Essas são as minhas palavras finais. Vai lá, Felício, pode ir. Muito bem. Eu? Bom, não sei, vai sobrar para mim encerrar a live? É isso mesmo? Eu vou ter essa... Não, eu posso encerrar, é porque eu não falei ainda as finais. Então, passo a bola para você. Não, então então a minha vai ser a última, é isso que é responsabilidade, sentir o peso das costas aqui agora. Pois é. Não, então tá. Eu vou ser menos técnico que eu posso aqui. Para que filosofia? Qual a importância da filosofia? Para você ter uma vida menos vulgar. E o que é uma vida vulgar? E aqui eu me aproprio de um conceito estabelecido por um filósofo conservador, liberal, do início do século XX, final do XIX, início do século XX, chamado Ortega y Gasset, um espanhol. Talvez o espanhol mais famoso na filosofia. Ele, o Unamuno e tal. O Gasset falava do homem-massa, que não tinha nada a ver com o homem no sentido econômico, social, mas tinha tudo a ver com um tipo psicológico, tal qual fazem tipos psicológicos o Jung, tal qual fazem tipos psicológicos o Weber, tal qual fazem tipos psicológicos o Nietzsche. Ou seja, é quando a gente fala do brasileiro... Voltei? Eu estou ouvindo. Tá. Quando a gente fala assim, o brasileiro, o cearense, o amazonense, o capixaba, é um tipo. Ele não corresponde a nenhum indivíduo, mas serve para falar de todos os indivíduos que se enquadram naquele critério. O homem-massa não é o homem no sentido de pobreza. O homem-massa é aquele que tem duas características. Ele não tem habilidades extraordinárias e ele está contente com isso. Ele está contente com isso. Não significa que o homem-massa é aquele que não se destaca, percebe? Porque senão você não está tomando o conceito com as duas propriedades dele. Você está tomando só com uma. Tem que ser as duas juntas. Não tem que ter habilidades extraordinárias e está contente com isso. E tem um tipo de homem-massa que é o pior de todos. Isso sou eu falando em cima do Ortega y Gasset. Mas que ele dedica um capítulo inteiro da rebelião das massas para esse tipo de homem-massa que é terrível. E aqui eu falo para vocês que se interessariam em fazer uma pós-graduação em psicologia, voltado para filosofia, que é o técnico que não sabe nada além da sua especificidade. Esse é o pior tipo de homem-massa. Por quê? Porque ele tem poder nas mãos. Por isso que ele é o pior tipo de homem-massa. Porque na nossa era, que é a era da técnica, ele é o ápice da sociedade, entende? Ele é o cara que é chamado, a pessoa que é chamada para opinar, para falar sobre isso, sobre aquilo. E ele se convence, porque os outros o valorizam, que ele pode falar. E ele se mete a falar. Fala sobre isso, fala sobre aquilo, fala sobre aquilo outro, fala sobre aquilo outro. E nunca, por um momento, passa pela cabeça dele que ele poderia se interessar de verdade por aquilo que ele fala. Ele poderia aprofundar aquilo que ele fala. Ele só vai falando, ele só vai falando, ele só vai falando. Esse tipo de homem-massa, que é o técnico, que é o típico da nossa época, hoje no século XXI ainda mais que no início do século XX, eu diria que é o psicólogo, que é o profissional de psicologia que não está nem aí para a filosofia, sabe? Que não se preocupa em se aprofundar em filosofia. Porque é bastante evidente, pelo menos para nós três aqui, eu acho que para o Heráclito, para o Felício e para mim, o quanto é inviável você tratar de alguém psicologicamente, o quanto é inviável você entender a sua profissão se você não tiver um background em filosofia. Você simplesmente não consegue. Ou você vai repetir como um papagaio o que você leu num livrinho de manual, e se o seu grupo repetir o mesmo manual, eles vão bater palma para você, e aí tá tudo certo. Ou você simplesmente vai, assim, tapar os olhos com a mão e vai continuar vivendo sua vidinha, né? Vai continuar repetindo o que você ouve por aí. Então,
a sua vida é vulgar, no sentido orteguiano, né? Você não tem habilidades extraordinárias e você está contente em não ter essas habilidades extraordinárias. O diagnóstico do Ortega Gasset é que esse tipo de pessoa sempre existiu e está tudo certo e é muito provável que ele sempre exista mesmo. A especificidade da nossa época é que esse tipo de pessoa hoje é valorizada. Entende? Hoje é valorizada. É isso. Esse é o perigo, pô. Eu não quero que esse tipo de pessoa acabe, diria Ortega Gasset. Só que a merda é que ela é valorizada, entende? E se ela é valorizada, a gente precisa atacar. A gente precisa atacar. E atacar significa não só jogar pedra nos outros, né? Mas voltar a reflexão sobre si e se perguntar, porra, será que eu não sou meio que homem massa em várias circunstâncias da minha vida, não? Inclusive na minha profissão? Será que esse cara não tá falando de mim de vez em quando aí? Porque é fácil atacar o Karnal, é fácil atacar o Cortella, é fácil atacar o Clóvis, é fácil atacar não sei quem, entende? Porra, fácil, né? Eles estão aparecendo, tá todo mundo lá louvando. Mas e você na sua profissão? Entende? E você na sua profissão? Você se dá conta do quão limitada você é e vai em busca de aplacar essa limitação, de suplantar essa limitação, de se tornar menos limitado? Então, para que serve filosofia, Vitor? Para você ser uma pessoa menos vulgar. É isso. Muito bem. Ficamos por aqui. Eu vou, antes de passar a bola para o Wellington, que vai passar um vídeo, vou terminar, só para não passar aqui embaixo, trazendo o Aristóteles e falando para você que está aqui nos acompanhando nesses 3 canais simultâneos, trazendo o Aristóteles para fazer esse casal com o Ortega e Gasset, para não acusarem a gente de ser conservadores. Vai se vir que eu não tenho problema em ser conservador. Não, adoro os conservadores, o meu problema são os reacionários. Então não tem problema. Conservadores, se a gente tivesse uma tradição conservadora no Brasil que foi desmontada, acharia ótimo. Pelo menos talvez essa galera não estivesse falando tanta bobagem da extrema-direita. Pois é, mas eu diria como Aristóteles que a filosofia ela não tem serventia alguma. A filosofia ela não serve a nada, nem a ninguém. E por isso mesmo, por ela não ter serventia nenhuma, ela não serve a nada nem a ninguém. Por isso mesmo ela é a única que pode dizer de si mesma livre. Por isso mesmo, ela é o único conhecimento livre, pois ela não atende a nenhum senhor, a nenhuma utilidade prática. Então é isso. A filosofia, por ser livre, o único conhecimento livre, por não ter serventia, talvez seja o único conhecimento realmente digno dos deuses, talvez seja aquele conhecimento realmente digno de importância. Pois bem, passo agora não a palavra, mas o bastão para o Wellington, que está nos bastidores, e disse que tem um vídeo especial para passar. Eu confesso que eu não sei como que se passa esse vídeo, né? Mas ele vai passar agora sim. Pode passar.